Eita glória, coisa boa estar aqui com vocês mais uma noite para o nosso devocional, né? Nosso devocional noturno é simplesmente maravilhoso. Isso que o Senhor me deu para fazer todas as noites é maravilhoso, gente. A gente quando vai dormir, dorme em paz, não dorme? Eu pelo menos durmo em paz, fico tranquila. Meu Deus, é uma serenidade, é uma coisa tão gostosa que a gente nem sabe como explicar. Por isso nós precisamos estar sempre meditando, meditando na palavra do Senhor, né? Em tudo aquilo que Ele nos ensina e que já nos ensinou. Tudo que nós recebemos, né? Nós devemos meditar naquilo que recebemos, naquilo que ouvimos, naquilo que nós aprendemos e depois a gente deve expandir, né? Tudo que nós recebemos, né? Não guardar só para a gente, mas expandir, levar para muitas pessoas. Mas hoje eu iria falar com vocês sobre o livro de Marcos, né? Eu ia falar do capítulo 5, lá no versículo 35, tem uma frase lá, um versículo, né? Que eu iria comentar ele hoje com vocês, meditar nele. Mas, como eu estava estudando, e eu estava estudando as orações, então eu tô com uma coisa aqui no meu coração que é para trazer para vocês sobre uma oração. Essa oração eu quase não vejo pastores falarem sobre ela, né? São poucos, até os padres que comentam sobre essa oração, né? Oram, nas igrejas católicas, eles oram o Pai Nosso, a Ave Maria, o Salve Rainha, mas são essas. E na evangélica é mais o Salmo 91, né? O Salmo 23 e o Pai Nosso. Tem muitos outros salmos que podemos orar, que é de grande importância também. Mas geralmente os pastores e todos colocam esses mais que eles acham que chamam mais atenção. Mas eu vim trazer para vocês uma oração que quase não se ouve, né? Para que você possa entender e aprender sobre ela. Isso não significa que você seja obrigatoriamente ter que orar ela, você entende? Mas quando você sentir essa necessidade, faça essa oração. Faça essa oração que você vai entender agora o significado de cada palavra dita sobre essa oração. Você conhece a oração, o Credo Apostólico? Você conhece o Credo Apostólico? Se conhece, excelente. Se não conhece, vai conhecer agora. Ou simplesmente chama-se o Credo. E nessa oração tem uma frase que diz assim: padeceu sob Pôncio Pilatos. Nessa oração tem essa frase. Então, essa frase, eu vou explicar para você o que significa essa frase. Essa frase está se referindo especificamente ao governador romano da província da Judéia. Estava lendo sobre isso, gente. A história é tão. Toda a história do Evangelho é muito específica, né? E tem muitas coisas para a gente aprender. Então, eu estava lendo sobre essa oração e eu fiz anotações, que vocês sabem que eu sempre faço anotações, que é importante para mim, até para os meus estudos, né? Para a minha compreensão e até para me passar para vocês, né? Eu vou então, eu recebo do amor de Deus e então, esse fruto que eu recebo, eu transmito para vocês. Veja bem, então, essa frase, padeceu sob Pôncio Pilatos, refere-se ao governador romano da província da Judéia, que era Pôncio Pilatos. Na história, quando você lê todo o Evangelho, você vai ver falando de Pôncio Pilatos. Ele era o representante do imperador Tibério.
Tá conseguindo lembrar? Ele era o representante do imperador Tibério, você entende? Ele tinha toda a autoridade romana para deter, por causa do poder supremo, né? Ele tinha toda a autoridade de ordenar, de fazer execuções na região que ele vivia naquela época. Você entende? Naquela época ele vivia, ele era o governador e ele mandava fazer as coisas, né? Ele que mandava fazer as pessoas executarem a ordem dele, fazer aquilo que ele mandava. Então Pilatos, ele foi o juiz que, pressionado pelas autoridades locais da época e pela multidão, foi ele quem condenou Jesus Cristo. Tá lembrando? Foi ele quem condenou Jesus Cristo à crucificação. Então Jesus foi crucificado. Então a inclusão de Pilatos nessa oração não é apenas uma história, mas não é só uma história, mas também ela se refere a uma parte teológica, você entende? Para quem estuda teologia, né? É importante. Então, essa oração, ela serve para situar a morte de Jesus, ou seja, para mostrar ali a morte de Jesus, como de fato a história aconteceu, né? Como conta de fato histórico e especificando tudo da época, né? E nada disso foi, muitas pessoas pensam que foi um mito, né? Que nada, isso é mito, é uma lenda. Não, quando oramos e falamos padeceu sob Pôncio Pilatos, a fé cristã está reafirmando que Jesus sofreu sob a autoridade real deste homem, a autoridade real e histórica da época, você entende? Então, o que foi tornando a paixão de Cristo um evento, você entende? Um evento que conta na história, né? Estou tentando achar aqui, que às vezes olhando assim eu me perco do que eu estava fixada o meu olhar, né? Então, é o que conta na história, né? Na história da humanidade. Então, esta oração, ela afasta tudo que é negativo. Essa oração é como... não tem o Salmo 91? Pois é, mas essa oração, ela afasta tudo que é negativo. Porque ao orarmos, nós temos a segurança de nos conectarmos com a luz superior, que é Deus. Então, nós temos essa segurança que nos conectamos com Ele. E todo tipo de oração que nós fazemos, nós obtemos a graça que Ele derrama sobre nós. E, de fato, é necessário e importante a oração do credo também, porque ela pode transformar uma pessoa, transformar até a sua maneira de pensar e de observar as coisas, porque quando você ora ela, você então crê que dessa forma você vai adquirir aquilo que você está falando na oração, né? As coisas que você crê, dessa forma, você está exprimindo a tua fé. Tudo que você crê, você está colocando para fora a sua fé, mostrando a sua fé. Então, olha o que diz a oração do credo. Preste atenção no que diz. Quando fala assim,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele está dizendo aqui, olha só, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu estou dizendo que eu creio em Deus, que é um Pai, Ele é poderoso e Ele criou o céu e a terra. Então, eu estou dizendo, eu creio no Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, né? Que começa a oração dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois, em seguida, ele vai falando assim, e em Jesus Cristo, seu único Filho, olha só, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Como foi concebido o Senhor Jesus? Pelo Espírito Santo e nasceu de quem? Da Virgem Maria. Maria, uma mulher que era virgem, né? Então, nasceu da Virgem Maria. Então, aqui está dizendo que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Maria. Uma moça que era virgem, que nunca teve contato físico com homem algum. E aí vem dizendo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Vou repetir isso aqui, preste atenção. Diz assim, ó, padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu não falei para você que o nome de Pilatos vem na oração do credo? Então, pois é, ele padeceu. Por que Jesus padeceu? Por causa da autoridade desse governador que com o nome de Pôncio Pilatos, né? Então, ele desceu à mansão dos mortos, o Senhor foi crucificado, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, né? E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é o nosso Deus Todo-Poderoso que está no céu, né? O Criador do céu e da terra, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. O que ele está dizendo com isso? Isso mostra que Jesus sofreu. Isso mostra que ele sofreu e foi crucificado durante o governo de Pôncio Pilatos, né? E isso foi um caso real, foi uma história real e foi documentado na época. Então, essa oração é uma oração forte também, que nos faz lembrar o quanto o Senhor Jesus sofreu por causa de Pôncio Pilatos, né? E aí diz assim, creio no Espírito Santo, olha só, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Creio no Espírito Santo. Aqui está se referindo à santificação. A santificação. A esperança que temos nós, cristãos, em termos uma vida nas promessas ditas por Jesus. Você entende? Que é a salvação da vida eterna. Entendeu isso, pedacinho aqui? Quer que eu leia de novo, mais uma vez? Preste atenção, ó. Ele diz assim, essa oração fala, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, ele está se referindo a uma santificação, a esperança que cada um tem, que nós temos, né, como cristão, nós temos essa esperança das promessas de Cristo na nossa vida, né, das promessas ditas por Jesus, que é a salvação para termos a vida eterna, subirmos ao céu, né? Então, por isso, nós devemos focar na ação do Espírito Santo. Como assim, Elizabeth? Por quê? Nós devemos
focar na ação do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos guia. Por quê? Porque nós cremos que somente o Senhor, né, pode dar vida. E nós, que somos guiados por Ele, estamos todos juntos com o Pai e o Filho, né? O Pai é o Filho. Tem o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito Santo, né? Deus e o Filho, que é Jesus. Então, a profundidade dessa oração é muito espiritual, você entende? Que deve haver, assim, entre todos, de uma forma geral, né? Todos os crentes, entre todos mesmo, não importa se católico ou se evangélico, mas todos, né? Devam ter, até de outras religiões, né? Que os espíritas também, as pessoas espiritualizadas, todos devem crer que todos devem saber o quanto essa oração vem nos mostrar para a gente o fato real da história que aconteceu do sofrimento de Jesus, né? Quando ele foi crucificado na cruz. Então, quando se fala a remissão dos pecados, diz que através do batismo e da misericórdia de Deus que somos perdoados. Quando está falando quanto à remissão dos pecados, que diz, né? Sobre a remissão dos pecados, está falando então sobre a misericórdia de Deus por cada um de nós, porque Ele nos perdoa. E quanto à ressurreição, quando fala sobre na ressurreição, quando fala assim, na ressurreição da carne, na vida eterna. Quando está falando na ressurreição da carne, acredita-se que fala-se pelo poder de Deus sobre os corpos mortais que ressuscitarão, né, que vão ressuscitar, né, e se unirão as suas almas para a vida eterna. Bom, ressuscitarão para a vida eterna. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Não vai haver morreu e ressuscitou. Aparece aqui pra gente a pessoa da nossa família, por exemplo, morreu ela morreu, mas daqui tal dia ressuscita e vai aparecer. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Entenda, quanto à ressurreição da carne, acredita-se, os estudiosos dizem, que pelo poder de Deus, os corpos mortais ressuscitarão e se unirão às suas almas para a vida eterna. Pois é a promessa de Deus da vida após a morte, sem sofrimento, sem dor ou morte, né? Ou qualquer outro tipo de coisas que seja a morte. Então, entenda sobre... Você conseguiu entender como essa oração apostólica, o credo apostólico, também é uma oração, sim, impressionante, que vem mostrar a situação da morte de Jesus como um fato histórico, como um fato verdadeiro, concreto e específico, que não é mito, foi real, aconteceu, né? Então, esta oração afasta tudo que é negativo da vida daquele que crê, né? É muito forte essa oração também, quando fala Pai Nosso, Pai Nosso não, perdão, quando diz assim, eu creio em Deus Pai. Às vezes isso já aconteceu comigo, que eu vou contar aqui. Uma bela noite eu estava dormindo e tal, então eu tive um pesadelo terrível, horrível, né? E acordei com o coração disparando, assustada, então eu orei essa oração, né? Porque eu tive aquela sensação que tinha seres malignos ali no meu quarto.
Então, o que eu fiz? Eu me agarrei com Deus imediatamente e orei essa oração, o credo apostólico. Eu orei, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, né? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, eu orei o credo dessa forma, orei o credo e em seguida eu orei o Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí, meu coração foi acalmando, eu olhei ao redor do quarto, não vi nada, né? A gente realmente não vê, foi só um sonho, um pesadelo, né? E aí, voltei a dormir em paz e em segurança, porque a oração... Essa oração afastou tudo aquilo que era negativo que estava no momento ali querendo importunar o meu sono. Mas o Senhor Jesus, presente na nossa vida, na minha vida, afastou toda a negatividade, todo o mal, partiu em retirada. Então é importante que se conheça também essa oração do credo apostólico, tá? O credo que fala sobre essa frase que padeceu sob Pôncio Pilatos, faz nos lembrar, né, da crucificação de Cristo na cruz, tá certo? Então, espero que você tenha entendido essa oração, que também é de grande importância para todos nós conhecermos, né? Para quem não conhece, às vezes conhece só o Pai Nosso, o Salmo 91, às vezes conhece o Salmo 23, né? E não conhece essa oração, o credo apostólico, porque também afasta todo o mal, tá? Eu vim trazer para vocês com muito carinho essa oração para vocês, né? Porque eu estava estudando sobre as orações e achei muito, assim, de grande importância, né? Trazer para vocês, enfatizando aqui o sofrimento, o que aconteceu, né, com Jesus. Então, medite nessa oração também, se você puder, medite na oração do Pai Nosso que está no céu e faça uso constante de orações fortes que pode te proteger e te livrar de toda a carga negativa, tá certo? Então, boa noite para você, fique em paz, fique em segurança com Jesus, que é muito bom estar com Ele, né? E quando nós estamos com Jesus, nós nos sentimos em paz e alegre, né? Mesmo ficamos alegres. Eu, pelo menos, fico muito em paz comigo mesma e com todos que me rodeiam. Que Deus abençoe grandemente, façam suas orações da meia-noite, né? Se dobre para Jesus à meia-noite. Entre para o seu quarto ali, ou meia-noite, alguns já estão dormindo, outros saem para farra, né? Sem pensar no dia da manhã, né? Porque a juventude hoje, da 11 horas da noite, é a hora que elas querem sair, 10 e meia, 11 horas da noite, querem sair para balada, para outras coisas. E não pensam em orar. Tem que orar antes da sua saída de casa. Quando chegar em casa, também agradecer a Deus, porque você foi, voltou em paz e em segurança e vai ter um sono justo, tranquilo, na paz do Senhor Jesus, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.